nesse vídeo nós vamos aprender a fazer uma mini máquina de solda super, hiper, mega fácil de fazer. Beleza, para fazermos a nossa máquina de solda vamos precisar de duas coisas. A primeira coisa, vamos precisar de mais ou menos 30 centímetros de arame. Você pode utilizar qualquer tipo de arame que seja resistente. No meu caso eu vou utilizar esses arames que normalmente usam em construção, sabe? E a segunda coisa, mas não menos importante, vamos precisar de um isqueiro. Preste atenção, eu dei uma pesquisada na internet e pelo menos eu não vi ninguém que falou o que eu vou falar agora para vocês. Não é qualquer tipo de isqueiro que você pode utilizar nesse projeto. Tá, então qual isqueiro que eu devo e não devo utilizar? Você não deve utilizar qualquer tipo de isqueiro que tenha esse controle de intensidade de chama. O motivo? Porque a gente vai usar o isqueiro deitado e vai esquentar muito essa região aqui de cima. Exatamente onde fica esse controle de intensidade de chama, que por sinal é de plástico e toda a estrutura ao redor dele também é de plástico, então vai acabar derretendo. Que foi o que aconteceu? Eu comprei esse isqueiro aqui novinho que tem esse controle de chama. Ele acabou derretendo o controle de chama e acabou desmontando o isqueiro todo. Então qual isqueiro que eu devo comprar? Você deve comprar esses isqueiros mais antigos, esses isqueiros mais rústicos. Ou seja, esses isqueiros que não têm controle de intensidade de chama e que tem essa parte da frente toda em metal. Esses mesmos isqueiros que tem essa roletinha para você girar e acender o fogo. Então agora que já temos tudo para fazer o nosso projeto, bora pro vídeo. Beleza, a primeira coisa que você vai precisar fazer é tentar deixar o arame o mais reto que você puder. Em seguida, com o isqueiro, pegamos nosso arame e enrolamos ao redor do isqueiro. Então, deixamos uma ponta sobrando. Essa ponta deve ter mais ou menos o tamanho de um dedo indicador. Em seguida, nós inclinamos essa ponta na direção do fogo. Agora, nós arredondamos essa ponta. Agora, só falta você regular a distância entre a ponta do ferro e o fogo. O ideal é você deixar uma ponta sobrando de mais ou menos 1 centímetro depois do fogo. É opcional, mas eu vou prender essa peça no isqueiro utilizando fita isolante, para deixar tudo bem mais firme e também seguro. Beleza pessoal, a nossa maquininha de solda já está pronta para ser utilizada. Mas antes só tem uma questão. Se você for utilizar essa solda só uma ou duas vezes, para evitar de gastar muito dinheiro comprando uma solda dessa daqui só usando uma ou duas vezes, você não necessariamente vai precisar passar essa fita isolante, porque a fita isolante é para prender bem esse ferro no isqueiro. Mas se você for utilizar ela só uma ou duas vezes, não vai dar tempo dela bambear a ponto de ser um problema. Então, se depois de soldar você for precisar do isqueiro no seu dia a dia, então apenas retire a peça e vai ter seu isqueiro de volta para você usar no seu dia a dia normal. Agora, se você for utilizar muitas vezes e ficar colocando, tirando o tempo todo, vai ficar cada vez mais bambo e pode ser muito perigoso. Então eu recomendo o seguinte, que você, se puder, compre um isqueiro só para isso, compre um isqueiro só para solda, depois você enrola com fita, para você não precisar ficar tirando, colocando o tempo todo e para deixar tudo muito mais seguro. E também, caso você precisar de uma solda de emergência, ela já está lá prontinha, toda regulada a distância entre a ponta e o fogo, está tudo pronto para você já utilizar. Então, para quem entende mais ou menos do assunto, eu vou explicar como é que você utiliza essa solda aqui. A primeira coisa é, com seu dedo indicador, você ativa o fogo do isqueiro. Então, esperamos alguns segundos até a ponta do arame ficar bem quente. Depois de alguns segundos, a ponta do arame já vai estar quente o suficiente para você poder soldar com ela.
Agora, para quem não entende absolutamente nada de como soldar, eu vou dar uma aulinha rápida aqui. A primeira coisa, você vai precisar de um arame de estanho, ou como muitos chamam, um arame de solda. É um arame praticamente normal, igual você está vendo aí. A diferença é que esse arame é feito de um material chamado estanho. O estanho é um metal que derrete com a temperatura relativamente baixa comparada aos outros metais. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, o ferro derrete a 1000 graus. O estanho não, ele derrete a 150 graus. Vou dar só um exemplo. Então, esse aqui é um metal que derrete com a temperatura do fogo do isqueiro, por isso que a gente dá para utilizar como solda. Além do estanho, também vamos precisar da nossa máquina de solda, que eu já expliquei como é que você utiliza ela. E a terceira coisa, que não é tão importante assim, mas realmente é importante... Não, pera. Continuando, também vamos usar um óculos de proteção. Esse óculos de proteção não é tão importante, mas vai te ajudar, porque no momento que você estiver derretendo o estanho, é praticamente a mesma coisa que você fritar um ovo. Pode voar um pouquinho de respingo de estanho, tipo igual a gordura quando você vai fritar o ovo. Então essas são as três coisas mais importantes: o ferro de solda, o arame de solda e o óculos para te proteger. Eu vou tentar explicar bem resumido de como é que você solda 2 fios, por exemplo. Vamos supor que eu vou querer soldar esses 2 fios. A primeira coisa é você juntar os 2 fios. Então, ativamos o fogo do nosso isqueiro. Ativamos o fogo do nosso isqueiro. Esperamos alguns segundos até o ferro ficar quente. Depois de alguns segundos, é só você derreter aquela gotinha de ferro de estanho em cima dos 2 fios. Então, senhoras e senhores, eu lhes apresento a nossa maquininha de solda super, mega, hiper fácil de fazer. Essa maquininha é só um quebra-galho, para evitar de você, por exemplo, gastar muito dinheiro em uma solda se você for precisar soldar só uma vez. Ou vai segurar as pontas até você comprar uma solda boa. Mas ela realmente funciona, mas não é tão eficaz assim. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. E é claro, se você é novo por aqui, não sai daqui sem se inscrever aqui no canal. Sério, você não faz ideia de como é que seria muito bom ter você inscrito aqui no canal. E também, se você gostou do vídeo e desse projeto, não sai daqui sem deixar o seu joinha, porque o joinha vai mostrar para o YouTube que você gostou do vídeo e vai ajudar a recomendar para outras pessoas também. Então foi um prazer ter sua companhia nesse vídeo e é claro, como sempre, eu tô te esperando no próximo vídeo.